Meus amigos, queria começar, como de praxe, agradecendo a oportunidade de estar de volta aqui nessa faculdade, onde já lecionei há algum tempo atrás, na condição de professora substituta, nesta mesma sala, né? Então é um prazer estar aqui de volta, tenho muitos amigos e sempre muito prazer de dialogar com as pessoas que aqui frequentam, de modo que Karina, para mim, é uma oportunidade muito especial estar de volta e neste tema. Juro que, em homenagem ao direito fundamental à alimentação, tentarei ser breve nas considerações que eu queria dividir com vocês aqui nesse tema, nesse seminário onde falamos sobre ou discutimos a lei de improbidade. Talvez a minha intervenção devesse ter sido uma intervenção inicial, porque minha ideia é localizar a discussão sobre improbidade no sistema constitucional de controle. A ideia de um sistema constitucional de controle é alguma coisa que tem ocupado as minhas cogitações já há algum tempo, porque me incomoda, em alguma medida, a gente imaginar que a Constituição possa ter trabalhado tantas estruturas relacionadas ao controle sem que ela tivesse preocupação de que isso se desse de maneira sistêmica. Então, este é um tema que tem me acompanhado há algum tempo e hoje trago ele associado ao tema da improbidade. Queria primeiro só lembrar a vocês do lugar do controle na modelagem constitucional, né? Diferentemente dos senhores, aliás, eu já era procuradora do município quando a Constituição de 88 entrou em vigor, algo que eu declaro assim com um certo constrangimento, né? Porque isso depõe muito sobre meu tempo de estrada, mas isso me permite uma visão histórica que vocês não têm. E sempre é interessante a gente resgatar um pouco essa visão histórica. Há um texto, amigos, que 90% das vezes que eu falo, eu sugiro a leitura, que é um texto do Werneck Viana, que chama-se O Terceiro Poder e a Constituição de 88. Vocês localizam muito facilmente na internet e que me parece precioso para a gente entender qual era o momento, para usar uma expressão de vocês, qual era o climão, né, na Assembleia Nacional Constituinte e por que a gente acabou com a Constituição que a gente tem, né? Por que as coisas acabaram se dando daquela maneira. Bom, nosso texto constitucional, quer dizer, nossos trabalhos de Assembleia Constituinte eram trabalhos que conjugavam forças de conservação e forças de mudança, né? A transição transada, uma busca de redemocratização a partir de um ambiente de grande negociação, ele acabou resultando numa Assembleia Constituinte muito diversificada, com representações de todas as tendências e que, portanto, buscava harmonizar suas próprias pretensões. E uma das opções que acabou se materializando no nosso texto constitucional foi um trabalho a um só tempo na arquitetura do poder, que é uma cogitação natural das constituições, mas também, de outro lado, num extenso rol de direitos fundamentais que traduzem um grande projeto de transformação social. Em outros trabalhos eu já tive a oportunidade de sustentar que o nosso constitucionalismo é um constitucionalismo de transformação, quer dizer, a redemocratização propunha um projeto de transformação social que reclamaria há algum tempo e ele foi insertado no texto constitucional através desse elenco de direitos fundamentais que estabeleceria pelo menos uma pauta de prioridades políticas que estava, é claro, naquele momento sujeita para usar a expressão do Oscar Vilhena e do Dmitry Dimoulos, a compromissos dilatórios. Quer dizer, a alternativa das forças progressistas foi incluir os direitos fundamentais no nosso texto constitucional para que eles direcionassem o exercício da política e depois fossem desenvolvidos ao longo do jogo político ordinário. Esta era a ideia. Há grande teorização sobre isso, vários autores internacionais trabalham nessa ideia, o Cass Sunstein trabalha isso com Constitutional Agreements Without Constitutional Theories, Rosalind Dixon trabalha isso, Tom Ginsburg trabalham isso. Quer dizer, essa é uma estratégia possível nos textos constitucionais, essa não é jabuticaba, não foi só no Brasil que se fez
fez isso, né? É uma estratégia possível nos textos constitucionais você estabelecer a tal da pauta de prioridades políticas e o desenvolvimento normativo disso acontecer com o correr do tempo. É claro que, de outro lado, aqueles que propunham essa estratégia, quer dizer, vamos criar a pauta de prioridade que depois será desenvolvida, temiam que ela não fosse desenvolvida, porque afinal também eram políticos experientes, pessoas que conheciam o histórico do nosso país e o histórico das relações com o legislativo em geral. Então, o segundo viés estratégico foi: teremos os direitos fundamentais, esse projeto de transformação, mas vamos também construir um complexo sistema de controle que impulsionaria essa transformação na hipótese dela não acontecer. Então, se o exercício ordinário da política não levasse o legislador a desenvolver a disciplina jurídica necessária para assegurar o direito fundamental X ou Y, o sistema de controle entraria como impulsionador, como alguém que pudesse desobstruir as eventuais obstruções do processo político. Então, esta era a ideia. Portanto, um grande sistema de controle complexo e sobreposto, ele veio para o nosso texto constitucional com a combinação de algumas instituições já tradicionais no campo do controle, quer dizer, o Poder Judiciário, por óbvio, mas com a sua autonomia grandemente reforçada, o Ministério Público, que também é uma instituição conhecida de controle, mas também com a sua autonomia grandemente ampliada, os tribunais de contas, a advocacia de Estado, posta como função essencial à justiça, a advocacia em geral, né? Então você vai ter um grande e complexo sistema de controles trazido para o nosso texto constitucional. No campo específico do que estamos cogitando, os senhores viram nas intervenções anteriores que a Constituição já cogitava de improbidade, quer dizer, a prática da improbidade era um fenômeno que estava na esfera de cogitação do Constituinte. Quer dizer, é possível que isto aconteça, eu já quero sinalizar que eu reconheço isso como uma realidade possível no âmbito da administração e já quero sinalizar quais sejam as consequências jurídicas que eu queira emprestar a esta prática de improbidade. Mas fato é que, apesar da referência expressa do 37, parágrafo 4º, temos referência também no que toca à possibilidade da perda de mandato parlamentar, mas, não obstante estas alusões no texto constitucional, a gente não tinha maior desenvolvimento do que seria isto, como trabalharíamos esta figura de improbidade administrativa e como isto poderia eventualmente ser coibido ou enfrentado por esse sistema constitucional de controle. Portanto, a gente tem um baixo desenvolvimento das ferramentas institucionais aplicáveis para a coerção da improbidade. A Constituição nos disse pouco em relação a isso, ela só reconheceu o fenômeno e não nos ajudou numa indicação mais afinada de como combater, né? Muito bem. Então, quando a gente pensa no sistema de controle, a modelagem constitucional do sistema de controle trazido pela Carta de 88, ele tem três elementos característicos que me parecem particularmente importantes. Primeiro, a Constituição operou, como acabei de dizer a vocês, com uma lógica de múltiplos atores institucionais e múltiplos mecanismos para o exercício do controle. E por que a Constituição fez isso? Porque concentrar o poder ele é ruim em qualquer área, inclusive no controle. Concentrar o poder não é ruim exclusivamente na área executiva, né? O poder é exercido por homens e os homens são falhos, inclusive aqueles que se desempenham das funções tidas como as mais nobres do mundo, né? O nosso coração é enganoso e a gente, né, já dizia lá Montesquieu, o poder tende a abusar do próprio poder. Então, a lógica de múltiplos agentes de controle tinha este foco, quer dizer, concentrar o poder é ruim mesmo no campo da função controle. Então, multiplicidade de atores, mas uma multiplicidade de atores que permitiria também uma multiplicidade de abordagem.
Pensem que cada instituição que concorre para o exercício do controle, ela concorre para esse exercício a partir de um olhar que lhe é muito próprio, né? Então, nós vamos ter os tribunais de contas concorrendo para o exercício do controle, a partir do foco técnico de análise de economicidade, análise comparativa, análise de direito financeiro. Então, eles têm um foco muito específico no desenvolvimento da sua própria função de controle. O Ministério Público vai ingressar exercendo lá a chamada representação funcional, né? Vocalizando os interesses da sociedade brasileira, ou pelo menos essa é a proposição do modelo institucional, no que diz respeito aos projetos todos da Constituição. O Judiciário vai ingressar com uma perspectiva também técnica, mas técnica jurídica específica. E nós temos outros agentes desse sistema de controle que a Constituição trouxe e cujo papel até hoje a gente está discutindo, né? Então, a própria Advocacia de Estado, instituição que integro com muito orgulho e com muita alegria de ter feito dela a minha opção de carreira e de vida, mas a própria Advocacia de Estado ainda hoje discute quais são os seus limites no exercício da função de controle do poder. E temos, finalmente, o controle social, que veio, integra essa constelação de atores, mas sem que a gente tenha encontrado ainda o seu melhor canal também de comunicação. Vamos encontrar muitos críticos em relação às potencialidades do controle social, à captura, à falta de informação. Vamos encontrar toda a ordem de crítica, mas fato é que este é um elemento importante na estrutura constitucional do controle, e a ideia era que esta ampliação de agentes favorecesse o resultado do controle. Quer dizer, se todos esses agentes funcionassem sistemicamente, né, cada qual das visões se complementando, nós poderíamos ter, em princípio, um resultado controle muito mais adequado, muito mais eficiente. Um segundo traço que me parece muito importante do sistema constitucional de controle é que a Constituição queria objetivar o poder, o exercício do poder, tornar o exercício do poder uma atividade aferível objetivamente. Quando a Constituição vai lá no artigo 1º e 3º e diz: constitui objetivos fundamentais da República, constituir uma sociedade mais justa e solidária, zelar pela dignidade da pessoa, reduzir as desigualdades regionais, etc. E depois ela vai lá e na lista de direitos fundamentais, 5º, 6º, 7º e em todos os outros pontos onde a Constituição trata disso, ela está criando, né, o professor Diogo Figueiredo usa sempre a expressão orientação finalística do poder, né? O poder existe e só se legitima quando ele atua considerados estes objetivos, né? Então, este é um sentido dessa expressão que eu estou utilizando com vocês, objetivar o poder, torná-lo mais objetivo na perspectiva teleológica, de finalidade, né? Agora, a Constituição também quis tornar o poder mais objetivo no sentido de diminuir a margem do exercício de apreciação subjetiva. A Constituição não deseja um gestor que atue from his gut, né? Reativamente, instintivamente. A Constituição deseja introduzir um parâmetro de racionalidade na construção e na execução da atividade administrativa. Vejam que esta lógica é uma lógica interessante, porque ela permitirá, quer dizer, o exercício racional da decisão é o que vai nos permitir atualizar essa própria conjunto de tarefas que a administração pública tem diante de si, né? Pensem, as tarefas que o Estado tinha diante de si em 1988 têm muito pouca similitude com as que ele tem diante de si em 2017, né? Fico me lembrando do professor Carlos Ari Sanfeld, no seu livro Direito Administrativo para Céticos, usa lá a expressão, né, a administração do clips e a administração dos negócios. Né? A meu tempo, quando a Constituição de 88 foi promulgada, ninguém pensava na administração dos negócios. Ou se pensasse, essa expressão teria um outro sentido, menos louvável. Né? Então, isso é uma tarefa nova que se pôs para a administração pública. Né? Pensem também nos impulsos das novas tecnologias. A
administração pública é confrontada todos os dias com estas novidades. Outro dia, porque professor também tem direito a essas coisas, né? Eu fui na Babilônia Feira Hype. Aí na Babilônia Feira Hype tem lá um lugarzinho que vende umas comidinhas, né? Agora tudo é muito politicamente correto, né? É vegano, sem glúten, sem isso, sem aquilo, né? Muito bem, estou eu lá me adaptando, né? E aí eu me dei conta, interessante, cada quiosquezinho daquele que a gente chegava, a vendedora, a pessoa que estivesse lá, ia lhe dar um cartãozinho, porque ele operava basicamente com base no Instagram. Então dizia, ó, você olha aqui o que eu tenho no Instagram e se você quiser você pede no WhatsApp que eu vou entregar. E aí eu fiquei pensando, né, em toda a nossa estrutura de tributação, como ela está inadaptada a isso, né? Eu tenho que dar licença, porque se você for abrir uma loja, eu tenho que dar licença para funcionar, né? E o cara que posta no Instagram, né? Vejam, a administração chamada a atuar num universo totalmente distinto. Aumentou muito o espectro da ação estatal e aumentou também muito, meus amigos, a complexidade nas demandas, né? Vejam, essa referência que eu fiz agora aos novos mecanismos tecnológicos, ela diz respeito a uma complexidade na demanda sob a perspectiva de oferta, né? Nós temos oferta para a realização do mesmo serviço de muitas maneiras, mas nós também temos a complexidade na demanda, por causa das sociedades plurais, né? Então, o segmento X, né, as pessoas com deficiência, com a lei brasileira de inclusão e tal, tem as suas reivindicações, que aliás não são unas sequer dentro do universo de pessoas com deficiência, porque você tem a pessoa com deficiência física, a pessoa com deficiência cognitiva e assim vai, né? Então há também um aumento muito grande na complexidade das demandas, isso se põe para a administração, por isso objetivar o poder é importante, porque a administração vai poder reconfigurar suas visões sobre as coisas e apresentar qual é seu critério de racionalidade por trás disso, né? Isto é aquilo que a Constituição deseja. Terceiro ponto do sistema constitucional de controle, que me parece importante frisar, é que a Constituição tem um olhar, ou ela quer da administração um olhar prospectivo. Ela não quer que a administração pense só o hoje, ela quer que a administração pense a sua ação estratégica. Por isso a Constituição fala no dever de eficiência, no dever de planejamento inúmeras vezes. Por isso a Constituição criou um sistema de planejamento no campo do direito financeiro que tem uma perspectiva temporal mais ampla, ainda muito curta, né? O PPA com seus 4 anos, ainda muito curto, mas um pouco mais amplo do que os instrumentos que tínhamos antes. Por isso a Constituição autoriza que você mude para que o PPA possa ter um cenário temporal mais longo, né? Ação planejada, ação com o olhar voltado para o futuro, é um reclamo da administração, até porque também com essa complexidade de demandas, quer dizer, para que eu possa atender em alguma medida as múltiplas demandas que se põem para a administração, tem que ter uma visão de conjunto. Não, aqui eu não atendi 100% a pessoa com deficiência, no que toca à acessibilidade física nas repartições, mas eu estou investindo mais na acessibilidade no sistema de educação, então a gente está avançando assim, né? Então essa ênfase no olhar prospectivo, no olhar de planejamento, no olhar de futuro da administração é uma ênfase também constitucional que deveria ser incorporada pelo sistema de controle. Mas isso não se dá como a gente desejaria, né? O modelo constitucional acabou se aplicando de maneira distinta. Por quê? Porque os agentes integrantes do sistema de controle acabaram desenvolvendo, pelo menos esta é a minha visão, como quem já foi agente político e como quem é advogado de Estado há quase 30 anos, mas os agentes de controle acabaram desenvolvendo uma prática concorrencial e adversarial, né? Concorrencial, cada instituição de controle quer ser a que mais controla. Não, quem mais pega o administrador no contrapé sou eu. Eu vou ter mais ações específicas de controle, meu ranking tem que ser maior. Então as relações são de natureza concorrencial.
E isso às vezes vai no extremo mesmo, né? Eu, por exemplo, no exercício da advocacia pública, dou esse exemplo toda vez que falo, porque isso é uma questão irresolvida, e toda vez que eu falo as pessoas ficam, e a questão segue irresolvida, né? Agora a gente, por exemplo, com a legitimação para a propositura de civil público estendida à defensoria, nós temos tido com indesejável frequência ações civis públicas em sentido contrário. Então o MP quer, suponhamos, tem agente, ocupação irregular numa área de proteção ambiental. O MP quer que tire em proteção ao meio ambiente. A Defensoria quer que fique em proteção à moradia, né? E fica o administrador, e nessa hipótese o juiz também, porque, né, no meio do caminho. O que eu faço com isso, né? Então, este é um exemplo de situações em que o sistema de controle se põe de maneira concorrencial. A referência que já foi feita antes também, não, ok, você faz um acordo de leniência com uma determinada instituição, depois a outra diz, não, eu não reconheço isso não, porque comigo, você concordou lá com ele, mas esqueceu de combinar com o alemão. Né? E aí isso gera um conjunto de inseguranças em relação à atuação do próprio sistema de controle. Então a ação é concorrencial e ela é adversarial na sua relação com a administração pública. A gente não conseguiu superar a lógica de que a administração pública é intrinsecamente má, né? Todo gestor público é uma pessoa perversa de coração, né? E ele não faz as coisas acontecerem porque ele não gosta, né? Eu fico sempre me perguntando sobre a racionalidade disso, porque vamos pensar num gestor que seja um político no sentido mais corriqueiro da palavra, né? Que tudo que ele queira seja se eleger de novo, né? Aí ele não abre escola porque ele é mau? Não, isso não tem muita lógica, né? A realidade deve ser um pouco mais difícil do que essa visão simplista, né? Há um texto, também eu tenho recomendado sempre, né, à medida que tenho falado agora mais recentemente, um texto que se chama, meu Deus, O Selvagem, o Salvador e as Vítimas. Um texto em inglês, de um autor chamado Mútua, onde ele trabalha esses estereótipos, né? Ele diz que, especialmente em matéria de direitos socioeconômicos, a gente construiu esses estereótipos, né? Há uma vítima, há um selvagem e há um salvador. A vítima é o vulnerável, que é sempre uma vítima, ou aquele que se apresenta como tal. O selvagem é o Estado, porque ele é sempre intrinsecamente mau. E o salvador somos nós, classe média, média alta, que nos dedicamos ao estudo brilhante do direito, aprendemos sobre o poder transformador dos direitos humanos. Então, tudo que a gente faz, a gente sobe no cavalo branco, bota a armadura brilhante, porque nós vamos salvar, né, as vítimas. Muitas vezes desconhecendo que a gente não tem a menor percepção de qual é o quadro de realidade mesmo daquelas pessoas. Então, aquilo que a gente acha que vai salvar, em verdade não vai salvar nada, né? Enfim, este é um texto também que eu acho muito sugestivo. Mas, enfim, por que estou falando disso tudo e desses atributos do sistema constitucional, do sistema que a Constituição previu para o controle? Porque eu quero, agora, numa espécie de análise comparativa, dividir com vocês a minha avaliação de por que a lei de improbidade administrativa não gerou, pelo menos, os impactos que se imaginava, né? Disse a vocês que um dos pilares do sistema constitucional de controle era mecanismos múltiplos, uma multiplicidade de agentes, várias pessoas concorrendo para a provocação do exercício do controle. E a lei de improbidade administrativa foi no sentido contrário, né? Ela centralizou a provocação na instituição de controle que a gente conhecia melhor, que era o Ministério Público. O Ministério Público exerce o controle, então vamos dar legitimidade para ele, né? Claro, a lei foi lá e ainda abriu mais uma brechinha, disse, não, a pessoa jurídica interessada também pode, né? Mas a gente tem uma previsão mais restritiva, né? O exercício do controle centralizado numa instituição que tem as suas práticas concorrenciais e adversariais, né? E aí
o efeito negativo que se queria coibir, que era a concentração de poder, né, ele acaba se verificando também na provocação do controle contra a prática da improbidade administrativa. Segundo atributo que eu apontei como inerente ao sistema constitucional de controle é a busca de objetivar o poder, tornar o exercício do poder mais objetivo. E aí a gente tem a lei de improbidade administrativa que tem a cláusula geralzona do artigo 11, a violação a princípios administrativos. E aí nós estamos no campo puro do subjetivismo, né? Porque, ok, os princípios são normas, a gente pode fazer hermenêutica, todas essas coisas que a gente aprende, né? Mas, sem sombra de dúvida, quando a gente está discutindo a moralidade da conduta, há um espaço muito grande para a formulação do juízo subjetivo, né? Aí você pensa, um juízo subjetivo, a provocação do exercício de controle centralizada numa instituição, onde os membros dizem que têm autonomia entre si e, portanto, você pode, em tese, ter dois membros da mesma instituição com leituras distintas sobre a moralidade de uma prática da administração, né? Então, acho que a lei de improbidade administrativa, pretendendo ser abrangente, ela foi no sentido contrário do sistema constitucional e adotou uma preferência pela indeterminação, né? O que acaba gerando uma frustração no resultado útil do ajuizamento das demandas de improbidade administrativa, porque no campo da indeterminação, cada um de nós apresentará um conceito subjetivo, né? E vejam, amigos, não tenho dado empírico, mas fato é que a existência de uma figura típica, como essa do artigo 11, que me dispensa do exercício penoso de colher a prova do enriquecimento ilícito ou da lesão ao erário, quer dizer, isso acaba, né? Mais facilmente eu encaixo no artigo 11, deixa esse inquérito para cá, vamos já propor a ação de improbidade, porque eu já tenho uma violação à principiologia. Quer dizer, isso é uma indução natural a você direcionar a coibição da improbidade administrativa pelo artigo 11, e isso acaba gerando, enfim, a ausência de resultado dessas demandas na sua grande maioria. E é curioso como também na prática da advocacia pública a gente vê com muita frequência, eu vou dar o dado fático e os senhores façam a avaliação, né? Mas com muita frequência a ação é ajuizada com o requerimento de providências liminares. Se a providência liminar acontece, ok. Se ela não acontece, muitas vezes a demanda fica lá dormitando, né? Subitamente ela perde o interesse, porque não houve a providência liminar. Então, isso diz alguma coisa sobre a disfuncionalidade da própria lei. Finalmente, no terceiro elemento, que é o olhar predominantemente prospectivo, a lei de improbidade tem um foco retrospectivo. Ela não se preocupa com o aprimoramento da ação da administração daí para frente. Essa não é a lógica, não é aquilo que a lei de improbidade quer atingir. Ela simplesmente quer dar consequência para o que já aconteceu. E aí, portanto, ela não contribui para o aperfeiçoamento da atividade administrativa, né? Então, a gente perde o potencial enriquecedor do controle. Uma última consideração que eu queria fazer a vocês diz respeito a dois tópicos que creio são os desafios que se põem à prevenção da improbidade, né? A partir dessas observações que já compartilhei com vocês. Primeiro, é preciso que a gente trabalhe no campo acadêmico, como cidadãos, como integrantes dessas instituições, que a gente trabalhe o discurso da necessidade da integração do sistema de controle. Essa lógica concorrencial das instituições de controle, ela não contribui para um país melhor, não contribui para a efetividade do projeto de transformação da Constituição, né? Vejam que há algumas iniciativas. Eu, há pouco tempo atrás, estive num evento no Tribunal de Contas da Paraíba e ali havia o depoimento de uma pessoa que integrava o Ministério Público de Contas do DF,
e ela dava conta de como eles já atuavam de maneira articulada com os ministérios públicos nas respectivas áreas temáticas, de modo a que, se na análise de contas, se o Ministério Público de Contas verificasse que houve um desvio numa contratação de mão de obra, etc., né, eles pudessem informar o Ministério Público do Trabalho para que eles também tomassem as providências pertinentes segundo a sua área de competência. Quer dizer, aqui ainda estamos no âmbito da mesma grande instituição, Ministério Público, mas já é um progresso, né? Pelo menos os vários braços do Ministério Público se entenderem como sistema. Acho que isso já evolui, né? E entender que o sistema de controle deva atuar dessa maneira pode nos evitar decisões contraditórias. A intervenção anterior mostrou uma série de decisões tremendamente contraditórias nessa matéria, mas eu me lembro de uma também recente envolvendo exatamente controle de contas, que foi aquela segundo a qual o agente político que cumula funções de ordenador de despesa não tivesse as suas contas como ordenador de despesa julgadas pelo Tribunal de Contas, mas tudo remetido ao juízo político. Isso foi um momento em que o Supremo Tribunal Federal escorregou e perdeu a visão de sistema. Então, acho que a gente precisa recuperar esta lógica de que essas várias instituições têm que agir sistemicamente. E a segunda observação que eu quero fazer é da necessidade da gente objetivar esse exercício de controle. Ele não pode decorrer do exercício subjetivo de um agente público qualquer que é a favor de meio ambiente, ou é a favor disso, ou é a favor daquilo, e aí, portanto, passa a achar isso a coisa mais extraordinária do mundo, né? Nós temos lá, eu sou procuradora do município na área de urbanismo, então a gente tem curadoria no Ministério Público para todas as áreas, né? E todas elas acham que a coisa mais importante do mundo é aquela de que elas cuidam, né? Então, aquele que funciona na curadoria de meio ambiente acha que tudo deve parar porque nós devemos proteger o meio ambiente. Agora há uma curadoria de patrimônio cultural. Estes também acham que tudo deve parar porque o poder público deve investir na recuperação do bem privado, que foi objeto de uma limitação administrativa qualquer ou tombamento, porque afinal o patrimônio cultural é indispensável. Então, isso é a disfuncionalidade do controle atuando a partir de juízo subjetivo. Precisamos objetivar. Vanice, super difícil objetivar controle, como é que a gente vai fazer isso e tal? Olha, existem experiências que estão acontecendo no Brasil afora, né? Os tribunais de contas que estão avançando nessa percepção de que controle é sistema, se irmanaram e construíram uma coisa que eles chamam de índice de efetividade da gestão municipal. E estão medindo no Brasil inteiro. Então, há o índice geral e há o índice em áreas específicas, na área de educação, na área de saúde, na área de tributação, na área de desenvolvimento urbano. Então, há uma página na internet, depois se vocês tiverem curiosidade, vejam, IEGM, né? Então, você pode olhar na região sudeste, qual é o índice de efetividade, no estado do Rio de Janeiro, no município do Rio de Janeiro. E isso é tremendamente revelador, porque aí você verifica, por exemplo, um grande esforço na máquina de arrecadação sem a respectiva correspondência no financiamento dos direitos socioeconômicos. Quer dizer, isto vai permitir um exercício de controle que não é no feeling, que não é na sua percepção subjetiva, né? Mas um exercício de controle racional. E aí a gente se reconcilia com aquilo que eu disse que era o que a Constituição queria da administração. A Constituição quer da administração um agir planejado e racional, mas isso não é um dever que se dirija exclusivamente à administração. O sistema de controle não pode exigir da administração agir planejado e racional se ele opera na base da intuição e da percepção subjetiva, né? A Constituição só é boa se ela for para todos, e é preciso que o sistema de controle se reconheça nisso e se inclua nesse projeto. Muito obrigado.